Boa noite, pessoal! No ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita, né? Bom, gente, é o seguinte, como vocês sabem, eu sou muito ligado em coleções antigas, né? Já fiz diversas matérias, diversas reportagens, agora dá uma olhadinha só nessas imagens que vocês estão vendo de carros, né? De miniaturas, né? De um amigo meu, um conhecido meu, que era colecionador, lamentavelmente nos deixou, e eu estou logo mais indo à casa dele para mostrar esta coleção fantástica, que até parece que eles estão vendendo, mas enfim, fique atento que eu vou divulgar para vocês essa coleção maravilhosa. Eu repito, eu amo de paixão. Esses dois carrinhos que vocês estão vendo na minha mão aí, olha só, esse é o que eu tenho aqui em casa, né? Já tem algum tempo, aliás, tem alguns deles, né? Mas realmente é uma coleção muito especial, acho que tem mais de 200 carros que estão nas caixas. Imagina isso, década de, sei lá, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ok? É isso aí, aguardem. Combinado, pessoal? Bom, começando o nosso Operação Mesquita, eu sempre acabo descobrindo coisas legais, né? E mostro isso para vocês. Por isso que o nosso programa está há mais de 37 anos no ar, aliás, vou fazer 38 logo mais, portanto, só no SBT 8, estou muito feliz em poder deixar a sua madrugada mais atenta. E sempre, atenção, na vice-liderança e algumas vezes à frente da Plim Plim, mais difícil, mas estamos lá, mas muito feliz, combinado? Com vocês então, surpresa, olha que vem agora. Boa noite, pessoal, boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita, claro, no quadro Minha Casa, Meu Estúdio. Gente, é o seguinte, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu já viajei para diversos países ao longo desses quase 40 anos fazendo televisão. E eu conheci o pai de uma cubana, um pai cubano, né? Quando eu fui para Cuba 3 ou 4 vezes, acho que não, foi 4 vezes para Cuba. Aí eu conheci um cubano fantástico, aí eu conheci aqui no Brasil. E a filha cubana acabou de chegar e eu faço questão de falar um pouquinho com ela aqui. Olá, que tal? Como está bem? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo está en Brasil? Hace una semanita. Una semanita. Una semanita. Qué bueno. ¿Usted me comprende mi español, mi cubano? É um pouquinho malito, pero Malito. dá para entender. Mas, gente, eu não estou entendendo direito o que ela está falando. Espera só um pouquinho, peraí. Oi, beleza? E aí, cara, tudo bom? Mano! Olha aí, gente. Ela já fala português, né? Zoé ou Roé? Zoe. Zoe Martinez, cubana, naturalizada brasileira. Foi um prazer falar com você. Você tem um conhecimento grande na sua rede social, né? Sim. Qual que é a sua rede? Arroba? Zoe Martinez, no Instagram 05, Zoe Martinez 05. Aham. No YouTube é Zoe Martinez. E no Twitter também Zoe Martinez. Que maravilha. Agora, como é que você fala tão bem português? Entende português? Não? Conta a tua história um pouquinho. Olha, meu português é melhor do que o meu espanhol, viu? Essa semana está meio complicado, porque eu estou lendo muitas coisas sobre Cuba em espanhol, então meu sotaque aumenta muito. Aumenta um pouquinho, né? Mas você está no Brasil há 10 anos? Há 10 anos. Há 10 anos. Bom, resumindo um pouquinho da sua história, conta para o pessoal de casa quem é o seu pai, sua mãe e como é que você está aqui no Brasil. Dá um resumo aqui para a gente bater um Cara, eu papo. tenho muita admiração pela história dos meus pais, porque não é todo cubano que tem essa coragem de sair do seu país e empreender numa realidade completamente diferente, né, do cubano. Você nasceu em Cuba? Eu mesmo? nasci em Cuba. Aonde você nasceu? Em Havana, fui criada em Guantánamo. Guantanamera. Guajira, Adoro essa música. Bom, aí você nasceu, você tem 22 22 você nasceu em anos. 99. 99. Então lá tinha o titio cubano, né? Titio Fidel. Eu ia falar titio cubano. Ela é sobrinha do Fidel, não, tô brincando. Não, pelo amor de Deus, dá licença. Você teve contato com o Fidel? Chegou a ver o Fidel? Nunca. Graças né? a Deus. Ok, mas enfim, aí você nasceu lá e você veio para o Brasil quando? Como é que foi a tua história? Começou com meu pai é engenheiro em telecomunicações eletrônicas. Lá em Cuba? Lá em Cuba. Morava, aqui também. não, morava lá em Cuba? Ele morava em Cuba então. e ele ocupava um cargo muito alto em Etexa, que é uma empresa estatal, né? Como tudo, Etexa. O que faz o Etexa? Ela cuida da rede de telefonia e da internet em Cuba. Nossa, então o teu pai tinha um cargo muito importante lá. Exatamente. Em 2005, ele tinha acesso à internet quando nenhum outro cubano tinha. Só ele que tinha acesso, né? Ele cuidava do acesso da cúpula, né, da ditadura, para ter internet, e dos turistas. Ditadura não, democracia. Oh, super democracia. Super democracia, nem me fala. A gente tá vendo agora nas manifestações o povo desaparecendo na super democracia. Da ditadura, mas enfim, aí teu pai ficou lá e tal. E aí ele ocupava um cargo muito alto e quando isso acontece, a pessoa é obrigada a entrar para o Partido Comunista de Cuba.
Eles começaram a sondar a pessoa e tudo mais, e meu pai eles jogaram contra a parede, falaram, olha, quando você vai entrar pro partido? E aí meu pai, calma, que eu não estou preparado, não me acho digno ainda. Ele começou a enrolar. E aí ele ligou para prima dele, brasileira, meu pai tem família no Brasil, que nasceram aqui, e pediu para ela fazer uma carta oficial convidando ele para passar 3 meses, que na época era o que o cubano conseguia ficar fora Mas teu de pai Cuba. foi pro partido... Não foi. Quando ele viu que já estava sendo obrigado realmente ia ter que entrar, ele decidiu falar com a prima dele para ela fazer uma carta convidando ele para passar 3 meses. E aí o governo autorizou seu pai vir? Isso, foi Mas tua bem mãe complicado. ficou lá? Minha mãe ficou lá, estava grávida da minha irmã do meio e eu tinha 5 anos na época. Bom, aí ele veio. E aí ele veio. Aí pediu para ficar aqui. Aí ele ficou esses 3 meses e depois ficou ilegal durante 1 ano, porque ele tinha medo que deportassem ele. E aí, quando completou 1 ano, ele falou, eu tenho que arrumar a papelada, porque não vou conseguir trabalhar oficialmente tudo e trazer a minha família. Então, quando completou 1 ano, ele foi na Polícia Federal e pediu asilo político. Recebeu? Recebeu asilo político. E aí, depois de quase 4 anos, meu pai conseguiu tirar minha mãe de Cuba através de um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro, que fez uma carta convidando minha mãe para vir de visita. E aí, enquanto minha mãe chegou no Brasil, ela já foi na Polícia Federal e pediu asilo político. Ela tinha direito, porque ela era casada com meu pai. Mas ela veio com você, não? Não, eu e minha irmã ficamos em Cuba. Como assim? A tua mãe veio pro Brasil, teu pai aqui... Pra você ver, né? Nossa. O paraíso cubano, o que faz com as famílias, E como é separa. que vocês vieram pra cá? Porque se teu pai tá no Brasil, tua mãe tá no Brasil, você tá em Cuba com a tua irmã. A gente ficou com os nossos avós, ficamos com os nossos avós maternos. E como é que liberaram vocês pra vir? Então, por causa da lei de reunião familiar. Então, como meus pais estavam aqui, e nesse período, quando minha mãe chegou no Brasil, engravidou, foi uma surpresa. Eu falo que foi a filha da saudade. E aí, depois de quase 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de lá através da lei de reunião familiar e tendo uma irmã brasileira facilitou. Aí meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos, voltou a me ver com 12. Ele me deixou com 5, voltou a me ver com 12. E a gente conheceu a nossa irmã brasileira, nossa irmã caçula, com quase 3 anos. Mas que história, hein? Agora, eu fico impressionado como ela fala bem português, né, gente? É uma coisa louca. Parabéns. Eu adoro. Habla muito bem. Eu me sinto brasileira, eu amo o Brasil. Bom, então você está no Brasil há 10 anos e hoje você tem, obviamente, você trabalha com política, alguma coisa assim? Eu faço faculdade de Direito, estou no 4º ano, estou quase me formando. Olha, que ótimo. Trabalho com marketing político, já assessorei vários deputados federais. Pode dizer quem são os deputados que você trabalhou? Olha, posso só dar 2 que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. A deputada federal Bia Kicis. A Bia Kicis, tá. A primeira mulher a presidir a CCJ da Câmara. Tá. E o deputado federal Giga Peixoto, do estado de São Paulo. O deputado federal Luiz Inácio, você nunca trabalhou? Deus, menino. Deixa eu te fazer uma pergunta que é o seguinte. Você tem 22 anos. É uma pessoa extremamente politizada, no bom sentido, obviamente, porque você nasceu num país bem com uma população maravilhosa. Repito, adoro os cubanos, são pessoas muito simples, lamentavelmente muito abandonadas, né, pelo governo atual. Mas eu não vou politizar essa conversa. Mas eu quero dizer o seguinte: por que você se politizou? Como é que está? Onde você aprendeu a ser essa pessoa que você é hoje no meio político? Olha, desde criança eu tenho essa coisa de... Eu sou muito pra frente, então eu dei muito trabalho para os meus pais. E sempre em Cuba eu me questionava por que eu não podia pensar diferente do que os professores falavam em sala de aula. E eu cresci com aquela coisa de o que você escuta em casa você não pode repetir na rua. E eu nunca entendi por quê. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com 12 anos, aos 16 eu estava cursando o 2º ano do ensino médio e uma professora de Direito me chamou e perguntou: nossa, você se expressa tão bem, você fala tão bem, escreve tão bem, por que você não abre uma página no Facebook e começa a relatar sua vida em Cuba, sobre a história de Cuba? E aí eu achei interessante e fiz essa página. No começo eram textos que as pessoas não compartilhavam, não tinha muito interesse. E aí teve um dia que uma professora de esquerda falou em sala de aula que o sonho dela era se aposentar para ir morar em Cuba, com a aposentadoria do Brasil. Não acredito. E eu tinha 16 anos. E eu era muito esquentadinha, né? Latina, sangue latino, enfim. Mas a professora tua? Uma professora minha. Você foi conversa assim na aula, não? Na aula, mas não só comigo, com toda a sala, para você ver o nível do ensino atualmente. E aí eu fiquei com tanta raiva disso, mas tanta raiva, que eu cheguei em casa, eu estava vermelha,
de raiva. E eu falava, como que eu vou colocar pra fora essa raiva? E aí eu peguei o celular e gravei um vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. E eu tava muito agressiva. Aí falaram, não posta, tá um pouco agressivo o vídeo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. E eu postei. E o que você falou no vídeo? Eu mandei ela para Cuba, aí falei sobre a realidade de Cuba, sobre minha família ter se separado durante Você tinha anos. quantos anos? 16. Eu tô curioso, ver ela com 16 anos de idade, tá igualzinha. Vamos dar uma olhada. Eu vim esclarecer alguns pontos. O primeiro é que eu escrevo para mim e para os que querem ler o que eu escrevo. O segundo é que não exagero em nada. Quisiera eu estar exagerando, pelo menos na metade do que eu falo que eu passei lá em Cuba. E assim, vocês acham que é fácil sair do seu país, tentar a vida em outro lugar desconhecido, totalmente desconhecido, sem ter famílias, amigos, ninguém para te ajudar? Não, não é fácil. Vocês acham que é fácil deixar a sua família, nunca mais ver ela? Por quê? Porque elas se espalham pelo mundo, fugindo da merda que é viver em Cuba, entendeu? E ainda tem gente, eu fico indignada, tem gente ainda que defende isso lá, que defende essa ideologia, que acha que Cuba é o máximo, a educação, a saúde. Nossa, olha, você tava forte, ele tá bravo, hein? Tá brava não? Eu era muito brava. Muito Agora, brava. com os tombos da vida, a gente cresce e aprende a lidar melhor com isso. E aí eu fiz esse vídeo, postei e comecei a ganhar 4 mil, 10 mil seguidores no Facebook. Eu falei, meu Deus do céu, tá chegando gente de tudo que é canto do Brasil. Entendi. E aí começaram a falar, faz um vídeo sobre a saúde, faz um vídeo sobre a educação. E eu comecei a gravar sobre isso. E foi na época do impeachment da Dilma. Ah, entendi. Foi uma época muito importante para o Brasil. E eu tenho muito carinho e gratidão pelo Brasil, que me acolheu tão bem, e pelos brasileiros. Então eu me senti no dever de ajudar de alguma forma, com o meu testemunho. Ou seja, você então, você não se politizou, não vai querer ser candidata, nada. Você Foi muito... eu não tem sabia ideia de onde... ser política ainda, não? Assim, todo mundo me pergunta, parece que eu tenho cara de política. Atualmente eu não penso nisso. Eu tenho Mas você outros pode, né? planos. Porque agora você já é brasileira. Eu sou naturalizada brasileira. Eu quero terminar minha faculdade, que para mim é o Faculdade principal de? agora, de Direito. Ah, de Direito? Quero ter meu diploma. Uhum. Eu empreendo, tenho minha livraria online, dou aula de espanhol, mas eu quero muito trabalhar como comentarista também. Olha e só. eu quero fazer uma carreira nesse meio. E depois, quem sabe, entrar para a política. Mas eu não me vejo fazendo carreira política, sendo uma política para Você sempre. quer ser uma repórter, falar sobre política, como tem muitos que falam isso hoje, né? Isso, ser comentarista. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha, assim, saindo um pouquinho da área política, falar um pouquinho de Cuba, né? Quando eu fui para Cuba, eu percebi duas coisas. É um país maravilhoso. É mesmo. Os lugares lindos. O fato de Cuba, entre parênteses, ter parado no tempo, porque os carros são carros antigos. Eu falo com uma cápsula do tempo. Exatamente. Isso fez com que a Cuba crescesse num ponto turístico, né? Porque quando eu estive em Cuba, eu entrei em casas de pessoas carentes, né? Pessoas estão muito, muito mal mesmo, né? Aí eu te pergunto, você gostaria de voltar para Cuba, mesmo sendo politizado e contra o atual governo? Você pode voltar para Cuba ou você acha que você vai ser negativada lá? Eu prefiro não arriscar. Eu corro o risco de ser presa ou... Presa por quê? Você não está fazendo nada, você só tem uma opinião. É que eu... Mas em Cuba não tem essa de ter opinião contrária da ditadura. Então Entendi. eu corro o risco de entrar, não conseguir sair mais, ou de eu chegar no país e falarem, olha, não pode entrar, aí eu ter que voltar. E outra coisa é que eu me recuso a dar meu dinheiro para a ditadura. E através do turismo, eles ganham muito dinheiro. Entendi. Então, para mim, é muito hipócrita você ir para um país onde 95% da população vive na extrema miséria e você ir para Varadeiro aproveitar Verdade. as lindas praias, enquanto o povo não tem nem papel higiênico verdade, em casa. Isso agora, uma coisa que eu não entendo. Se você é brasileira, ok? Você é brasileira, Sim. você não é cubana. Não, sou cubana Não, brasileira. ok, peraí. Mas você hoje, oficialmente, você é brasileira. Mas para Cuba, não. Então você não pode voltar para Cuba. Para entrar em Cuba, você tem que entrar com o passaporte cubano. Porque mesmo que eu seja naturalizada brasileira, em Cuba eu sou mais uma cubana. Mas quando eu fui para Cuba, eu fui como brasileiro. Ah, mas você nasceu no Brasil. Ah, mas se você... Aí eu pensei, eu não entendo muito isso. Eu achei que o fato de você já ser brasileira, você não poderia ser presa lá. Mas você corre esse risco de ser presa. Corro né? risco, sim. Mas você já se informou a respeito?
Eu prefiro não arriscar, porque Cuba é um país sem leis. Eles fazem e desfazem leis segundo a conveniência. Mas eles iam te prender por quê? Essa curiosidade. Porque eu falo só maravilha sobre a ditadura. Eu converti muita gente aqui no Brasil, muitas pessoas que acreditavam no socialismo e que mandam mensagem para mim, principalmente da minha idade, que é o que mais me deixa feliz e realizada, que eu vejo que pessoas da minha idade falam, nossa, Zoe, um professor me comentou sobre seus vídeos, eu fui na internet, vi seus vídeos e mudei minha opinião a respeito do socialismo. Não caio mais nessa narrativa. Então, eu mudo o pensamento. Agora, e para a ditadura não é bom, porque o marketing dele vai por água abaixo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tivesse, então, só uma curiosidade, para ver um pouquinho a tua cabeça. Se você fosse autorizada a ir para Cuba, você que nasceu em Cuba, conhece o povo cubano, sabe a ditadura cubana, conhece tudo, você votaria e faria o que lá em Cuba? Se você desse valor, faz o que você quiser. Você já pensou nisso? Faz o quê? Assim, a ditadura sai de cena? Não, a ditadura está lá. Aí o presidente cubano, que eu não esqueci o nome não é dele. presidente, é ditador, porque nunca foi. Nunca teve eleição em Cuba. Então ele foi chamado, não está autorizado você entrar. Você iria? Não, de jeito nenhum. Te deixa muito triste, Cuba? Não, hoje? com certeza, é deprimente. Se eu converso ainda com pessoas de lá e eu vejo a situação em que se encontram, que mesmo com dinheiro, eu mandando dinheiro para eles, não conseguem comprar as coisas básicas. Imagina eu presenciar isso de novo, ir lá e ver, e eu ia ficar com muito peso na consciência, eu acredito. Aliás, até hoje eu fico, às vezes eu sofro de coisas aqui que pra gente é simples e é normal do cotidiano, e eu fico pensando, nossa, em Cuba é tão... Uau! Vou te fazer uma pergunta agora, que é uma coisa engraçada. E é uma pergunta, eu já sei a resposta, e a pergunta, porque como o povo que assiste o meu programa, tem gente que entende que é politizado e tem gente que não entende muito. Se as pessoas estão vivendo um momento de tristeza, se não tem papel higiênico, você falou que não tem. Não tem. Enfim, você não tem liberdade, que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Por que as pessoas gostam de Cuba, gostam de viver em Cuba? As pessoas não gostam, mas são obrigadas. Essa é a resposta que eu tinha certeza que você ia responder. São obrigados a estar em Cuba. E por que Cuba não faz... Se o Fidel fez uma revolução entre parentes cubanas, por que você acha que o povo não se reúne para fazer uma revolução? É porque são 6 décadas de regime castrista. Então, as gerações nasceram, viveram, morreram nessa realidade. É muito difícil, num país fechado como Cuba, você ter acesso a outras realidades. Então, você acaba aceitando isso, achando que essa é a realidade de todo mundo. E outra coisa, como eles vão se revoltar contra a ditadura, a gente está vendo agora, a luta desigual da ditadura contra o povo. É muito desigual, porque eles estão armados até os dentes e o cubano de a pé não tem arma, o máximo que tem uma faca de cozinha. É verdade. E lá em Cuba tem muita arma para a cúpula. Na antiga União Soviética, mandava muitas armas para Cuba. Então tem de 2 a 3 armas para cada cubano. Hoje todos estão muito bem. E eles concentram tudo na cúpula. Então é muito difícil fazer uma revolução sem armas. Estou adorando essa conversa, estou conhecendo um pouquinho mais o perfil dos cubanos e cubanas atual. Agora eu pergunto para você, como é que está a juventude cubana hoje? Responde daqui a pouquinho, porque eu quero saber o que pensa os jovens cubanos que percebem que não estão vivendo de uma maneira coerente. Não sai daí? Como é que voltamos já? Volvemos já. Volvemos já. Já. Já? Já. Já. Volvemos já. Yeah. Volto já. Bom, pessoal, todo mundo acha que Otávio Gere, que é irmão de Richard Gere, tem 179 anos. Eu tenho 60 anos, mas uma pele bonitinha, não é verdade, não? Gente, olha só, Estúdio Face. Vocês não podem esquecer e não sabem o que é isso. Dá um resumo onde é que nós estamos. O que é Estúdio Face? Estúdio Face, Otávio, é uma clínica de rejuvenescimento facial e prevenção. Pois é, gente, você tem que ter a pele muito bonita. Agora, olha só quais são os equipamentos e os tratamentos. Isso, e nós temos ferramentas para vocês, para a gente estimular esse colágeno que está paradão. Então a gente tem o laser, tecnologia importada da Alemanha, exclusiva da Estúdio Face. Bom, aliás, eu quero dizer para vocês, todo mundo fala assim, que face é essa? Olha só, Estúdio Face, é aqui que eu estou. Fica uma dica para vocês. Olha, aqui estamos em São Paulo. Tem São José dos Campos também? Sim. O que mais? Fortaleza. Fortaleza e tantos outros lugares. Você entra no site para poder ficar lindo como o Otávio Gere do Brasil. Irmão de Richard Gere. Obrigado, querida. Obrigada. Vocês são lindas. Ambas têm 12 anos, mas nem parece. Ok? Valeu, pessoal. Continuamos com o nosso Operação Mesquita. Mas olha só, face é tudo de bom.
Olha, meus amigos, uma dica especial para você que neste momento está pensando em reformular a sua cozinha ou seu espaço gourmet. Já ouviu falar na UD House, Eletrodomésticos Gourmet? Dá uma olhadinha, vamos nessa. Pois é, meus amigos, fala a verdade. Olha só os produtos aqui da UD House. Bom, a Tecno eu já conheço há muito tempo. Agora, pensa que você vai reconstruir a sua casa, a sua cozinha de uma maneira muito especial. Olha só o que você encontra aqui. Refrigeradores especiais, fornos em micro-ondas, os cooktops maravilhosos, lava-louças e até adegas. Essa eu adoro muito, né? E você encontra aqui também frigobares, cervejeiras, que é maravilhoso, e até churrasqueiras. Aliás, as churrasqueiras são feitas aqui. E demais, cubas, trituradores e tudo isso para vocês. Já pensou você ter uma casa especial assim? É isso aí, meus amigos. UD House. Vale a pena você consultar. Tá aqui os endereços, os telefones, ok? Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Aliás, me convide para o seu jantar, para o seu almoço, para o seu churrasco. UD House, parabéns. Hola muchachos y muchachas, cambitos y cambitas, ¿cómo está bien? Estamos volviendo con el programa Operación Mezquita y aquí recibiendo la bisneta de Fidel Castro. Ah, dá licença, tô indo embora. Que falta de respeito com a convidada. Não, vou embora. Pergunta, você tem 22 anos, né? Eu 22. Já fala português bem. Aquela época, você conhece alguns adolescentes cubanos que estão lá, estão entre parentes largados, trabalhando? Como é que eles pensam Eu desse tenho momento? alguns amigos que moram lá ainda, não conseguiram fugir. E a maioria está fazendo faculdade de medicina, porque o passaporte para eles É sai. liberado, né? Não, é porque eles vão para programas como Mais Médico e aí desertam. Então, a maioria dos meus amigos está fazendo faculdade de medicina. Eu converso com eles e falo, tô fazendo direito. Eles dão risada na minha cara. Nossa. Porque em Cuba não existe direito, né? Não tem, o cubano não tem direito. Então, é uma piada você falar que eu vou fazer direito em Cuba. É. E a juventude, ela acordou, tanto que nessas manifestações das últimas semanas, a maioria era jovem. Também tinha idosos, né? Eu vi Mas ali, a maioria é tinha jovem. tudo. Por quê? Porque eles têm família fora, a família coloca a internet, né, no celular e eles começam a ver outras realidades, né? Disso. E aí começam a se questionar, por que a minha realidade é tão diferente da realidade de uma pessoa que mora em Miami, por exemplo? Por falar nisso, eu lembro que no governo Lula, o que ele fez? A gente está precisando de gente aqui para médicos, né? Tecnicamente, aquele momento que você tiver. Então ele fez um acordo com o Fidel e aí o Fidel mandou muitos médicos para cá. E uma parte não voltou, é isso? Não, muitos ficaram. Muitos ficaram, Muitos né? ficaram. Então, É um trabalho escravo isso, né? É uma Quanto ganha um vergonhice do governo do PT com a ditadura cubana. Porque 70% do salário ia para a ditadura. Nossa. É trabalho escravo. E ia mais. Aí se tornou público, deu um escândalo. É verdade. E aí eles aumentaram, a ditadura falou, vamos ser generosos, vamos aumentar aqui a migalha. para a ditadura e 30% para o dita mole. Eu não vou deixar de fazer piadinha iê, porque realmente, olha gente, obviamente eu sou contra esse tipo de governo. Quer dizer, eu até não gosto de politizar o meu programa, mas eu acho que está comprovado por A mais B que essa ditadura mundial está definhando, né? Por mais que a gente não queira aqui, não quero politizar, mas eu sou a favor da democracia, da liberdade de expressão e até tem um item na nossa Constituição que diz o seguinte, abre aspas, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça ou credo. Ponto final, e por aí vai. Mas agora, só para finalizar, que eu sei que a gente poderia falar muitas coisas aqui e falar Passou um pouco rápido mais. o tempo. Pois é, nós estamos meia hora aqui falando. Alguém me contou que quando você saiu de Cuba, não sei se isso é piada ou se é brincadeira, que você não conhecia uma peça, um produto chamado papel higiênico. É verdade isso, não? Olha só como é que vive o povo lá. Conhecer eu conhecia, mas na época ainda é, né? Só para turista. E minha avó comprava só para receber meus primos que vinham do exterior. Porque lá não tinha... Para cubano comum não, é muito caro. Na época era em cook, agora não tem mais essa moeda. O quê? Cook. Pensei que era no... Moeda conversível. Só que assim, esse papel higiênico para turistas é aquele de uma folha, aquele que raspa mesmo. Não. E para cubano comum, eu fui criada com um jornal mesmo, livros de marxismo. Ótimo. Livro de marxismo. Até que, enfim, esses livros têm uma utilidade. Agora, deixa eu te fazer a última pergunta. E aí eu cheguei no Brasil
e não tinha jornal. As pessoas não usavam jornal, não usam jornal para limpar, né, as suas coisas. E aí eu ficava irritada com a minha mãe, porque eu falava, mãe, eu não aguento, esse papel é muito fino, aí furava. Aí eu traz pra mim o jornal. Aí minha mãe, só você não tá mais em Cuba, você tem que se acostumar. Aí ela leva, nos primeiros meses ela deixava lá o jornal pra eu Não usar. acredito, que loucura isso. E aí né? agora eu não uso mais jornal não, mas é muito fácil, a gente se acostuma rápido com o bom, né? Você deve conhecer muito bem. Existem ricos cubanos? Não. Existem menos miseráveis, pessoas menos miseráveis. Essa pergunta eu dei para ela, pus a bola, ela fez o gol. Mas olha, primeiro eu queria só dizer o seguinte, Zoe Martinez, primeiro te agradecer. Você é uma jovem menina, 22 anos, politizada democraticamente, isso é muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho. E você está vendo aí as imagens de Cuba, né, que eu repito, é um país fantástico. Os cubanos são pessoas muito simples, queridas, muito atenciosas, né? E eu espero que você não perca esse seu DNA, que é, entre parênteses, a política no bom sentido, né? Porque você sabe que a democracia está à frente da nossa vida, né? Gostaria de mandar um recado agora para os cubanos que estão te vendo? Não, pode mandar. Olha, para os cubanos, eu acho difícil chegar a esse programa cubanos que moram em Cuba, mas se por alguma coisa de Deus chegar, eu peço para vocês não perderem a fé e continuarem lutando pela liberdade de Cuba. E para os que conseguirem sair, que saiam para que aproveitem o mundo, porque eu fico muito triste pensando como tem gente que nasce e morre em Cuba sem conhecer outra realidade. Verdade. E eu desejo que todo cubano conheça essa realidade que eu conheço aqui no Brasil. Nossa, olha só, bonito, hein? E ainda só para finalizar, fiquei sabendo que o governo cubano colocava uns barcos, assim, entre parênteses, barcos não, uns botes, colocavam todas as pessoas que cometiam atos errados, que roubavam, que assaltavam, que assassinavam, colocavam num barco que soltava e ia embora para Miami, né? Você sabia disso? Não? Sim, não, descobri hoje com você aqui. Ah, é verdade, fazia muito isso. Mas enfim, gente... Otávio Mesquita é escultura. É escultura mais ou menos. Escultura. Bem, parabéns, sucesso para você. Obrigada. Vou te apresentar uma pessoa que quer te conhecer, que é o sobrinho do Fidel. Olha, eu acho bom encerrar esse programa com você voando para a piscina. Eu vou dizer pra você uma coisa. Você segue o Instagram dela, que é Zoe Martinez 05. Porque ela dá porrada em todo mundo e tem um estilo que eu acho muito bacana. Eu saí de Cuba, eu vou aproveitar essa liberdade que eu tenho aqui no Brasil, por enquanto, né? É ano que vem... Não, vai ter liberdade. Se Deus quiser, eu sou uma grande defensora da liberdade. Quer ver uma pergunta agora para encerrar? Se você já está votando no Brasil, você pode votar já, Sim, né? eu me naturalizei brasileira em 2018 e meus pais se naturalizaram junto aqui no Brasil. E foi a primeira vez na vida que meus pais votaram, com 45 anos. Então, olha só, no segundo turno, vamos lá. Lula e Bolsonaro. Não, no primeiro, no segundo é Bolsonaro na cabeça. Não tem essa. Não apoio financiador de ditaduras. Nossa Senhora, olha aí, gente. Bom, meus amigos, valeu então, um beijo para você. Los cubanos que vivem em Brasil, buenas noches, muy grato, muy feliz por estar acá con mi amiga Zoe Martínez, una cubana de 22 años, soltera. Solteira. Encalhada. Como? A procura de um milagre. Solteira em busca de um amor... um amor argentino, não, venezuelano, não. Não, brasileiro. Parabéns, brasileiro. Que sucesso para você, Obrigada. gente. É isso aí. Valeu. E com vocês agora, um pouco do que é Cuba. Dá uma olhada.